Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de corrente elétrica, tá certo? Essa é a nossa primeira aula, então a gente vai fazer uma introdução, definir alguns conceitos que são importantes para que a gente possa fazer uso no decorrer das próximas aulas, tá certo? Então, primeira coisa, a gente começa a estudar a corrente elétrica dentro do campo da física que a gente chama de eletrodinâmica. E então, para que você possa ter conhecimentos, adquirir os conhecimentos em eletrodinâmica, você precisa ter passado antes pela área da eletrostática, tá certo? Nós estudamos até agora a eletrostática, e aí, na eletrostática, essencialmente o que nós estudamos são condutores, tá certo? São condutores em equilíbrio eletrostático, né? Então, isso aqui é o que a gente estuda em eletrostática. A gente tem as cargas, tá certo? Que se movem, mas em direções que são aleatórias, vamos dizer assim. Já na eletrodinâmica, aqui na eletrodinâmica, nós vamos começar a estudar as cargas elétricas que têm um movimento numa direção preferencial, num sentido preferencial. Então agora as cargas não se movem em quaisquer direções, elas têm uma direção dada certas condições, e essa direção de movimento vai definir, essa direção, esse sentido de movimento vai definir para a gente o que nós vamos chamar de corrente elétrica. Então, em eletrodinâmica, nós começamos a estudar essas cargas que movem num sentido preferencial, tá bom? Então, essa é essencialmente a diferença entre a eletrodinâmica e a eletrostática. Bom, então uma coisa importante para nós estudarmos aqui é a questão dos isolantes e dos condutores elétricos, tá certo? Então, qual que é a diferença? Bom, então veja só, se você tiver um material e esse material ele favorece o movimento de cargas, de portadores de carga elétrica, esse material ele é dito condutor, tá certo? Então veja que eu coloco aqui ó, como sendo um material que possui grande quantidade de portadores de carga elétrica que facilmente se movimentam. Então, materiais que têm essa constituição, essa característica, nós chamamos de condutores. No caso oposto, dos materiais que não têm, que esses portadores de carga não se movimentam com tanta facilidade, nós vamos chamá-los de isolantes, tá certo? Veja só, pessoal, os condutores, eles podem ser de 3 tipos ou espécies, tá certo? Então aqui está na tela a primeira espécie ou a primeira classe. Então, são aqueles condutores cujos portadores de carga são elétrons livres, tá bom? Que são os elétrons que estão mais fracamente ligados ao núcleo atômico, tá bom? Então, olha só, então nós temos os metais, grafite, por exemplo, também é um exemplo de condutores. Esses condutores aqui, eles são sólidos, tá certo? Então, os metais, grafite, metais em geral, né, os grafites e o grafite, eles têm como portador de carga os elétrons livres. Atenção, os elétrons livres, que são aqueles elétrons mais fracamente ligados ao núcleo atômico, têm mais mobilidade, são os portadores de carga. Atenção, porque nós vamos usar muito esse termo portador de carga. Então, nos condutores de primeira classe, os portadores de carga são os elétrons livres, tá certo? E eu já coloquei como exemplo aqui os metais em geral e a grafite. Os condutores de segunda classe ou de segunda espécie são aqueles em que os portadores de carga, olha de novo aparecendo o termo, os portadores de carga são íons positivos ou íons negativos, tá certo? Então você tem aí os íons positivos ou íons negativos como portadores de carga dos condutores de segunda classe. Esses condutores aqui, eles geralmente são líquidos, tá certo? São líquidos, tá bom? Então aqui está um exemplo que são as soluções eletrolíticas. Nós temos ainda uma terceira espécie ou terceira classe, tá certo? Que nesse caso os portadores de carga, eles são podem ser íons positivos, negativos ou podem ser os elétrons livres. Nesse caso nós temos os gases ionizados, tá bom? Há muitas aplicações tecnológicas, né? Então aqui você tem os condutores no estado gasoso, tudo bem? Então gases ionizados, eles têm como portadores de carga tanto os íons, né, positivo ou negativo, como elétrons livres também. Tá certo? Então, esses são os condutores de terceira classe. Então, lembra, pessoal, os portadores de carga é o que nós vamos chamar aqui também, de outra forma, de cargas elétricas, tá bom? Então, nos
Condutores de primeira classe são os elétrons livres. Nos condutores de segunda classe, eles podem ser os íons positivos ou os íons negativos. E nos condutores de terceira classe, eles podem ser tanto os íons positivos ou negativos quanto os elétrons livres. E agora que a gente já tem isso em mãos, né, nós podemos definir a corrente elétrica. Então, nós falamos aqui que corrente elétrica tem alguma coisa a ver com o movimento ordenado de cargas. Então, é de fato isso. A corrente elétrica, ela é o movimento em direção e sentido preferencial dos portadores de carga. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um esqueminha gráfico. Eu tenho aqui íons positivos que se movem nesse sentido aqui, ó. Todos se movem ordenadamente aqui da esquerda para a direita. Por exemplo, tá certo? No esqueminha de baixo, então o movimento de íons negativos, todos se movendo nesse sentido da direita para a esquerda, tá bom? Caracterizando o que nós vamos chamar de corrente elétrica. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é isso. Vou fazer um breve resumo da nossa aula, tá certo? Então, nós temos a diferença básica entre a eletrostática e a eletrodinâmica, né? Nós temos em eletrostática os condutores em equilíbrio eletrostático. Na eletrodinâmica, nós começamos a estudar o movimento de cargas em sentido preferencial, num sentido, né, numa direção, um movimento ordenado numa direção e no sentido preferencial. Nós temos também os isolantes e os condutores, tá certo? Os isolantes, eles dificultam o movimento dos portadores de carga, já os condutores não, facilita o movimento de cargas. Eles podem ser de primeira espécie, segunda, terceira espécie, sendo em geral sólidos, líquidos e gases, nessa ordem respectivamente, tá bom? E a corrente elétrica, movimento ordenado de cargas, e a gente viu um esqueminha de íons positivos e íons negativos num sentido, íons negativos em outro sentido. Isso vai fazer diferença para o nosso entendimento lá na frente, ok? Então isso foi a nossa primeira aula, tá certo? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fortíssimo abraço e até lá!